Então vamos lá. Uma das escolas filosóficas do helenismo que eu vou falar é a escola do cinismo, certo? É uma das escolas que eu mais gosto. Eu não falei isso no vídeo anterior, porque assim, são 4 escolas filosóficas que vão concordar com uma grande questão, certo? Olha, eu vou falar para você em época de quarentena o que é a felicidade. Eles concordam sobre o que é a felicidade, mas eles discordam em como chegar à felicidade. Felicidade para os gregos dessas escolas eu vou falar para você o que é a felicidade. Anota aí, felicidade é ataraxia. Você fala, ajuda muito, né? Não sei o que é ataraxia, pois vamos, eu vou te explicar. Essa palavra ataraxia não tem uma palavra só na língua portuguesa para a gente traduzir de forma correta. Então eu vou usar alguns termos para te ajudar. Ela pode ser traduzida como imperturbabilidade do espírito, como paz da alma, paz interior, né? Então os gregos estão dizendo que o segredo para a felicidade é tentar manter a paz interior. Ou seja, a felicidade não é algo que vem de fora para dentro, é algo que está dentro de você, que vem de dentro para fora. E aí você entende porque existem pessoas extremamente ricas e infelizes e pessoas pobres, né, que são felizes, porque não é o celular que vai te garantir a felicidade. Você fala, vai sim, não. É alegria. E é muito passageiro. O celular novo te dá alegria, mas é muito passageiro. Você não vai ficar com esse celular pro resto da vida como garantia de felicidade. Não vai. Agora, se você tentar manter a imperturbabilidade da sua alma, a chance de você ser feliz é muito maior, né? Porque você sabe, tem gente que faz uma tempestade em copo d'água por tudo, né? Eu trabalhei com cobrança judicial uma época, e aí eu lembro que às vezes eu ligava pra pessoa e falava assim, olha, eu vou executar aqui esse título seu, né? Eu vou entrar com uma ação de execução de dívida. Você quer vir aqui acertar antes? Porque daí não vai ter custos e tal. E daí tinha gente que sai da ai, minha vida é uma desgraça, eu não sou feliz, e ai, tudo na minha vida dá errado. Como se o fato de eu brigar e chorar fosse resolver o problema, né? E existiam pessoas que, diante da mesma situação, elas diziam, tá bom, vou aí amanhã pra gente negociar. Aí a pessoa chegava, a gente negociava. Eu falava, ó, é 100 reais. Ela falava, não, eu pago 90, eu pago 80. Eu dizia, não, então você paga 95. Ela diz, não, então eu pago 90. Então fechou, saía e ia embora, né? Porque é importante você lembrar desse conceito de ataraxia, que as coisas, elas são o que são, e não adianta você perder a paz dentro de você e ficar doido da vida, desesperado, querendo mudar as coisas, porque não vai mudar. Por exemplo, eu posso olhar para esse lápis e dizer para esse lápis assim, eu não gosto de você, eu queria que você fosse uma borracha, lápis feio, você não é borracha. E daí eu me frustro, eu fico triste porque o lápis não é uma borracha e eu choro e eu perco a paz interior. Mas deixa eu te perguntar, o fato de você fazer tudo isso, ó, borracha, vai mudar o fato de que isso é um lápis, não é uma borracha? Não vai. Só que a gente faz isso na nossa vida. E como que a gente faz isso na nossa vida? Quando a gente chega num fim de um relacionamento, por exemplo, e a pessoa que você ama diz que não gosta mais de você, e aí você chora, você se descabela, você não aceita que a realidade é como ela é, você fica tentando mudar ela, entende? A sua vida, por exemplo. Existem pessoas que olham para a sua vida e fazem um pampeiro. Ai, a minha vida deveria ser assim. Eu sou infeliz porque eu queria que fosse assim. Mas não é. Então, se você não pode mudar a realidade como ela é, qual o segredo para ser feliz? É tentar manter a paz interior. Estabeleça meios, né? Você é um ser racional, olhe para sua vida aí. A vida é como ela é. Agora, aceitar isso é o primeiro passo, aceitar que a vida é como é e tentar estabelecer alguns meios para viver bem dentro daquilo que a vida propôs para você.
Entende? O nome disso é ataraxia, a imperturbabilidade da alma diante do mundo, porque o mundo, ele é como é e você não pode mudar ele, né? Algumas coisas você pode mudar, e aí essa é uma reflexão sobre liberdade e determinismo que vai vir ao longo da história, e dentro daquilo que você pode mudar, esse é o segredo para a felicidade, ok? Mas vamos lá do cinismo. Então, assim, as 4 escolas vão concordar que a felicidade é ataraxia. O que elas vão discordar? Em como alcançar a ataraxia. Professor, eu já sei que né, manter a perturbação. Como que eu fico imperturbável diante dos acontecimentos, ainda mais numa pandemia mundial, né? Quando a gente fala da escola cínica, do cinismo, essa palavra cinismo não tem nada a ver com a palavra que nós usamos nos dias de hoje, tá? Cínico não é aquele que mente descaradamente, né? Que usa de todos os meios para fazer valer a sua vontade. Não é esse. Essa palavra cínico vem do grego kinos, que significa cão, né? De repente, viver como um cão. E por que viver como um cão? Porque o segredo para a felicidade ali é abrir mão, deixar sair, vazar, né? Os bens materiais. Diógenes, que é um dos principais representantes dessa escola, ele vivia uma vida assim, sem bens materiais nenhum, né? O fundador dessa escola é um cara chamado Antítenes, dizem que ele é discípulo do Platão, do Sócrates, né? E ele acabou abrindo essa escola, mas o principal representante é, sem dúvida, o Diógenes. O Diógenes é uma figura muito interessante na história da filosofia, porque assim, ele vivia dentro de um barril, sabe, né? De um tonel de vinho. Ele não tinha nada, ele andava com poucas roupas, ele andava perambulando por aí, andando, mas disse na história que nunca se viu alguém mais feliz do que Diógenes era a pessoa mais feliz que se tinha. Tava sempre brincando, fazendo piada com tudo, e ele não tinha um gato para puxar. Um gato tinha, né? Ele tinha os animais ali, mas ele não tinha nenhum bem material, vamos dizer assim. Conta a história que um dia um dos grandes admiradores do Diógenes era Alexandre o Grande. Olha para você ver, o Alexandre tinha tudo, né? E um dia Alexandre chegou diante de Diógenes com a cavalaria, com aquela pompa toda, e o Diógenes estava sentado, comendo ali com a mão, né? E daí o Alexandre chegou no Diógenes e disse: ó, grande mestre Diógenes, eu te admiro muito, né? Não fosse eu, Alexandre, gostaria eu de ser Diógenes. E aí o Diógenes olha para ele e diz: pois bem, caro Alexandre, não fosse eu Diógenes, gostaria eu de ser Diógenes. Tipo, eu quero ser eu mesmo, né? Essa vida que você tem aí para mim não é a garantia da felicidade. E uma outra história também é que o Alexandre chega no Diógenes e diz para ele: ó, grande mestre Diógenes, peça-me qualquer coisa, o que pedires eu te darei. E aí o Diógenes sentado comendo, ele olha para cima para o Alexandre e diz: qualquer coisa? O Alexandre diz: sim, qualquer coisa. Então sai da minha frente que você tá atrapalhando o meu sol. Você pensa aí, né? Ele podia pedir casa, riqueza, metade do reino de Alexandre. Ele diz assim: sai da minha frente, está atrapalhando o meu sol. Ou seja, cara, eu não quero mais nada além do que eu tenho aqui. Eu encontrei a felicidade. Eu só quero que você não me atrapalhe. Então dá licença que eu tava curtindo o sol e você tirou isso de mim, né? Então, sai daí, sai daí. Outro segredo para felicidade ali na escola cínica é com relação às paixões do corpo. Elas não devem ser negadas, tá? Porque elas estão aí, elas são suas e não tem como você fugir disso. E aí você pensa assim, como assim, professora? Exemplos de não fugir das paixões do corpo. Por exemplo, a gente tem muito que com as necessidades básicas e as necessidades primeiras do nosso corpo. E quando você nega isso, você nega quem você é, né? Os cínicos dizem que eles defecavam nos lugares públicos e eles tinham relações sexuais, assim, muito simples. E hoje a gente tem muita vergonha disso, né?
Tanto é que às vezes eu tô na sala de aula e se eu preciso falar da esfera concupiscente em Platão, por exemplo, né, que é uma discussão que a gente vai fazer o ano que vem, e quando eu falo de concupiscência, eu falo de sexo, as pessoas olham, ai, tá falando de sexo, né, mas se você parar pra pensar, sexo é uma coisa tão natural que até as plantas fazem, né, é algo que gera vida, então por que que a gente encheu algo que é natural de uma ideia que é sujo, é feio, é errado. Mas isso quem tá falando pra você não é a Carla, são os cínicos, tá? Os cínicos dizem, então, que o segredo para ataraxia é abrir mão dos bens materiais, e aí você entende as pessoas que são extremamente ricas e chega uma hora a abrir mão de tudo, vai, né, para um sítio, uma chácarazinha simples e vai viver da natureza, porque eles identificam isso como uma vida boa. Essas pessoas seguem uma corrente cínica, né? São cínicos no sentido de seguir o cinismo. Mas também não ficar menosprezando os prazeres do corpo, sabe? Não os prazeres do corpo, mas assim, aquilo que é natural ao corpo, sabe? Não olhar para aquilo que é natural e tentar enfeiar e tentar dizer, nossa, que feio. Porque assim, a gente vai acabar se frustrando com relação àquilo que a gente não tem controle, né? Nós temos algumas necessidades naturais, porque o nosso corpo, ele faz parte da natureza. E não dá para fugir disso. E enfeiar isso não é um dos caminhos para a felicidade, ok? Aí no próximo vídeo eu vou falar do estoicismo. Vamos lá.